No competitivo mundo dos postos, a segurança é o caminho para o sucesso. Presente em todos os estados, a Posto Seguro Brasil é a sua voz em todo o país. Entrevistados em grandes redes de comunicação, somos reconhecidos como líderes do setor. Oferecemos a expertise completa para o seu posto. Capacitamos centenas de postos, porque acreditamos no poder do conhecimento. Transformamos desafios em combustível para o sucesso. Posto Seguro Brasil, transformando o seu caminho em um sucesso seguro. Bom dia, agora de volta, 100%, agora sim. Vamos lá, vamos continuar o papo e aqui eu vou pedir para se apresentar aqui, para dar um bom dia. Primeiro o Tiago, depois Marcos e por último Carlos Alberto, que vai tocar essa apresentação hoje para a gente aqui. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente no espaço da Nortear. E hoje vamos falar de um tema que vai entrar obrigatoriamente em voga a partir dos próximos meses. Temos que tratar aqui para que todos fiquem alinhados. Bom dia, pessoal. Uma excelente quinta. Mais uma novidade aí também de normativa, né, que precisamos antecipar e estarmos preparados aí para as mudanças e os impactos. Bom dia a todos. Uma excelente quinta-feira, uma quinta-feira abençoada, cheia de paz, de saúde e felicidade. Como o Marcos e o Tiago já falaram, hoje a gente vai falar de um tema relevante que vai entrar em vigor agora em 26 de maio, que é a obrigação das empresas com relação ao psicossocial. Então, a gente desde já antecipa, tem muito debate ainda sobre esse tema, vale a pena comentar. A gente está fazendo apenas uma introdução qual é a nossa interpretação com relação à implantação da NR01, as exigências que tem do nosso segmento e o que a gente já deve começar a se preparar para fazer. Então, na hora que a gente coloca os slides aí para a gente visualizar com relação a como implantar a NR01, a gente já fala da obrigação que a gente tem. No próximo slide, Ricardo. A gente já fala da obrigação que a gente tem da gestão de risco da NR01, né? Que a própria norma, ela fala da gestão de risco do psicossocial. Eu posso pedir a Tiagão para ler isso aí? Sim. A gestão de riscos psicossociais impostos a vendedores de combustível tornou-se obrigatória com a atualização da NR01, visando proteger a saúde mental dos frentistas e demais funcionários contra fatores como estresse, ansiedade e assédio. A partir de maio de 2026, essas medidas tornam-se de caráter obrigatório na avaliação de risco ocupacionais. Então, ainda nesse slide aí, o que é que a norma diz para a gente? Que existe a necessidade de cada posto revendedor fazer a sua avaliação desse risco. Como é que eu vou medir? Como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou acompanhar essa demanda? Se caracterizar o risco. Então, no dia a dia, vai ser comum que as empresas tenham que se adaptar a essa realidade. Hoje existe uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador, tá? As NRs, ela bate muito na questão da saúde, segurança e bem-estar. A própria NR20, que é a que comanda a revenda de combustíveis líquidos inflamáveis, ela é bem clara. Ela fala da saúde, segurança e bem-estar desse trabalhador. A NR01, ela vem justamente para complementar toda a exigência da NR20, só que agora com uma avaliação de risco, de você identificar, de você buscar mais, fazer por onde identificar esse risco do trabalhador. No próximo slide, a gente vê o que medir, o que avaliar, o que identificar. Amplia mais essa apresentação, por favor. Então, pode falar aí.
A medição envolve identificar situações organizacionais e sociais que geram danos à saúde mental. E aí a gente está falando sobre a sobrecarga de trabalho e metas, pressão excessiva por metas de vendas, por exemplo, metas de vendas de combustível, aditivos, produtos de loja, ritmo intenso de trabalho e longas jornadas. Também na organização do trabalho, falta de autonomia, monotonia das tarefas, pouca clareza das funções e controles rigorosos. Aí tem os conflitos e violência, que é aquele assédio moral ou sexual, relações tensas com lideranças e agressões ou xingamentos por parte dos clientes. Pode aumentar um pouco, Ricardo, para a gente... Lá no meio, Ricardo. Lá no meio, fica só a tela. Aí também a gente está tratando no clima organizacional, né, o baixo reconhecimento, comunicação falha, falta de apoio da gerência, a insegurança do trabalho, que é o medo de assalto, especialmente no turno da noite, estabilidade no emprego e exposição a riscos químicos, como o benzeno, sem a devida preocupação, qualidade de vida, níveis de estresse, ansiedade, vitalidade e queixas de saúde mental através de questionários. Tudo isso aí a gente vai analisando e avaliando, né? Pronto, muito bem. Você fez a colocação exata. Então, quando a gente cria 6 tópicos aqui, a gente cria a questão da sobrecarga, questão do risco do trabalhador. Então, precisa de quê? Precisa de uma gestão mais comprometida, de não só formar uma escala de trabalho e jogar na pista. Precisa trazer esse trabalhador para próximo, precisa identificar a demanda dele. Muitas vezes ele tem uma jornada de trabalho composto de 8 horas, mas ele também tem outra renda extra. Então, eu, como gestor, eu preciso identificar isso. Por que é que esse trabalhador me está dando tantos sinais de cansaço durante o turno? Porque esse trabalhador está tão rebelde em tudo que eu implanto na minha gestão. Será que a pessoa que está entre a gestão, a diretoria, e entre esse empregado, ele está levando essa informação correta, da forma exata? Então, tudo isso é como a gente fazer, como a gente medir, como a gente vai avaliar. E no momento que eu faço essa medição, no momento que eu avalio, eu consigo identificar qual é a necessidade desse trabalhador. Até dando trazendo um caso concreto aqui, é comum em algumas reclamações trabalhistas já existentes e contrapostos, a gente informar, verificar nas reclamações a atenção e o pedido até de indenização por assédio em razão dessa questão dos assaltos, medo de assalto. Outra questão que é muito identificada e o dono do posto só sabe depois é a relação conflituosa entre o frentista e o gerente, que essas informações normalmente são omitidas e dificilmente chega no dono do posto se você não tiver um acompanhamento muito próximo da sua gestão e também até um acompanhamento com os demais colaboradores. É possível que você não tenha conhecimento desse conflito, desse problema existente na relação entre gerente, entre gestores do posto e os próprios frentistas diretamente. Normalmente isso vem acontecer depois de uma reclamação trabalhista ou na saída do funcionário, quando ele realmente vem e esclarece essas situações. Muito bem colocado. Inclusive, essa organização do trabalho, ela parte daquele processo, doutor Thiago, que a gente sempre implanta aqui na empresa e nos nossos clientes, que é a questão do regimento interno. É dizer o que fazer, quando e de que forma. Por quê? Porque eu passo a gerar uma organização do meu trabalho. Eu não só posso exigir do meu gerente. Muitas vezes eu tenho um frentista que está na empresa há mais de 5 anos, mas ele não... que existe uma obrigação
de ele fazer a arrumação da pista. Então, o que é que ele diz? Não, desde que o novato que chegar é quem arruma a pista. E não é assim. Então, a questão da organização, do direcionamento e do acolhimento desse colaborador se faz fundamental. No próximo slide aí, Ricardo, a gente fala justamente da questão do gerenciar, do prevenir, do mitigar. Então, nas ações de liderança e apoio, treinar gerentes, treinar o líder, gerenciar conflitos, direcionar justamente para que, caso esse líder identifique que existe esse conflito, ele tentar intermediar, revisar os métodos e jornadas. Muitas vezes eu tenho um trabalhador que todo dia ele chega atrasado no turno da manhã. Na hora que eu coloco esse camarada para a turma da tarde, ele é o camarada mais pontual da minha equipe. Então, muitas vezes, eu preciso fazer uma revisão na minha própria jornada de trabalho. Eu devo fazer uma revisão nas minhas metas. Porque é que eu estou determinando uma meta e já faz 6 meses na empresa que ninguém atinge. Então, está na hora de rever, está na hora de identificar isso aí. Segurança e ambiente também, né, Carlos? Implementar medidas contra assaltos, botão de pânico, monitoramento, garantir EPIs de qualidade e treinar os funcionários sobre o perigo do benzeno. Isso aí também é outro ponto que vale a pena trazer ao funcionário, né, essa segurança, a qualidade do trabalho, porque ele, com qualidade, ele consegue trazer melhores resultados. A segurança no ambiente de trabalho, gente, é fundamental. Muitas vezes o frentista... A gente muito fala na questão do turno da noite, né? Que muitas vezes o cara está sozinho e sem ninguém. Ele está sozinho ali na pista e se acontecer alguma coisa, ele não sabe para quem ligar. Então, que deixe claro, num plano de atendimento às emergências, que caso aconteça o incidente, como ele proceder, como ele fazer, como ele agir. Então, deixar bem claro. E isso é comum que a gente vá sempre ajustando, sempre fazendo treinamento, sempre tendo uma conversa para poder fazer a prevenção, para poder fazer o gerenciamento, tá? Próximo slide, né? No próximo slide, a gente consegue falar justamente da questão do gerenciamento ainda. A questão do treinamento, da capacitação, que isso é fundamental. Como a gente falou anteriormente, definir com o pessoal o que fazer nos treinamentos, dizendo que, rapaz, olha, a sua função é de frentista, mas você precisa dar um apoio aqui em verificar um nível de óleo, você precisa dar um apoio em fazer uma reposição da pista. Caso aconteça um acidente, uma batida na bomba, você deve ter a orientação de desligar a chave geral. Então, o treinamento e a capacitação, ela é fundamental para prevenir a questão do psicossocial. E aí, pois não, Marcão? Não, criar, como você já ia falar agora, canais de denúncia, né? Canais específicos para isso, sejam voluntários ou sejam involuntários, né? Tanto para algum possível assédio, né? do colaborador que receba de um cliente ou vice-versa. Você criar um canal para, de repente, a pessoa tem uma sugestão, uma crítica construtiva, mas não quer se expor e ele poder colocar lá dentro, né? Ou se, de repente, sinalizar algo que está incomodando, que possivelmente a gestão ainda não identificou. Criar momentos de reuniões para esse tipo de conversa, né? Ter uma rotina, né, periódica para que existam bate-papos transparentes, leves, para se tratar desse tema. Acho que é de extrema importância e isso vem muito a contribuir para a implementação, né? A antecipação dessa implementação, já ir criando essa cultura dentro da empresa. E quando a gente fala desse canal de denúncia, a gente lembra as empresas que têm a CIPA, né? Que hoje a nomenclatura da CIPA é CIPA mais A, que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio Moral ou Sexual. A gente já orienta que as empresas que têm implantado a CIPA
deve ter, sim, um canal de denúncia, tá? É uma obrigação, é uma exigência da própria portaria. Independente da NR01 entrar em vigor ou não, eu tenho que ter esse canal de denúncia para a minha equipe. Nesse slide que a gente ainda está apresentando, a gente consegue falar da questão também Programas de saúde mental, né? Pronto. Então, o que são isso? São os programas que a empresa precisa implantar. Na hora que eu identifico, na hora que eu gerencio, eu vou ter horas que eu preciso de um acompanhamento desse colaborador, um acompanhamento médico. Não sou eu, empresa, eu gestor, eu RH, que vou trabalhar uma questão psicossocial. Mas aí eu vou conseguir identificar que aquele colaborador ele está com um nível de estresse elevado e que ele precisa de um acompanhamento médico. Mas aí a pergunta que o revendedor quer saber, Carlos, vai ser obrigatório ele fornecer um acompanhamento psicossocial pago, financiado pela empresa? Olha, doutor, isso fica muito assim a critério de cada empresa, tá certo? Já tem empresas que têm psicólogos contratados no seu quadro, que já tratam da sua equipe, que já cuidam dessa gestão, tá? Do estresse, do comportamento individual de cada um. Já tem empresa com isso. A norma, ela não determina isso. Ela determina que eu fique, que eu gerencie e que, caso aconteça a identificação do nível elevado, como a gente chama, do nível elevado, ou seja, o nível crítico, que exija um acompanhamento médico. Então, aí, para a empresa que ainda, vamos dizer, tem 10 colaboradores que não tem condições de bancar uma questão de um psicólogo no seu quadro, e aí, em um número de 10, eu tenho um com nível de estresse elevado, esse deve ser encaminhado. Lembrando, se houver necessidade de um atestado médico, esse médico é quem vai identificar a necessidade e atestar os dias de afastamento ou não. Vale a pena também, Carlos, ressaltar que hoje as grandes empresas, elas não têm necessidade de ter um psicólogo dentro do seu quadro de funcionários, mas os convênios que as empresas têm com consultórios de psicólogos e psiquiatras é válido. As consultas são feitas normalmente online e quando você tem sessões marcadas lá, quando o psicólogo ou o psiquiatra identifica a necessidade do afastamento, há sim o encaminhamento de um atestado médico para que aquilo aconteça. Mas o principal é visando a qualidade de vida e a saúde mental do colaborador da empresa. Então, é possível já fazer hoje esse acompanhamento, ofertar esse serviço com parcerias com psicólogos e de forma online, que ganha tempo a empresa, ganha tempo o colaborador. Às vezes é feito no horário do almoço, Carlos, uma sessão de 45 ou 50 minutos na hora do almoço. A pessoa que tem 2 horas ali de almoço consegue fazer. Então, é possível hoje ter esse acompanhamento rápido, fácil e barato. E às vezes você tem tipo um Senac da vida, algumas entidades que você já paga o Sistema S na sua contribuição mensal, e às vezes ele está ali e tem uma pessoa disponível para isso. E aí sai no custo que você já pagou. Então, procura. Às vezes o próprio serviço público do estado ou da cidade que você se encontra, existe um profissional, e isso é social, gente. O próprio município tem interesse que esse assunto seja tratado e seja resolvido. E quando você faz uma parceria dessa, é só organizar e entra na fila e vai lá e ser atendido. Então, é buscar. Muitas vezes você tem como o Tiago falou, um consultório na cidade que acabou de chegar, está se colocando na cidade e está disponível fazer uma parceria. Às vezes faz uma troca com combustível, às vezes tem uma coisa que fique válida, que dê para fazer, não sei. Tem muita parceria para ser feita, e o importante é que você tenha o time
unido, vibrante e saudável. Esse é o grande. Ainda nesse slide aí, Ricardo, aí agora a gente vai falar já do tema do próximo slide, a gente já consegue fazer justamente isso. Depois do gerenciamento, no próximo slide, a gente já consegue realizar uma gestão. E aí a gente trouxe um diagnóstico aí simulado, né? Onde a gente consegue identificar o que eu tenho de crítico, que aí está em vermelho aí, destacado, o que eu tenho de crítico e o que eu preciso de um acompanhamento. Aí, nesse caso aí, o que está sinalizado aí nesse dashboard de crítico, eu preciso aí já passar a tratar, como a gente falou anteriormente. Eu tenho como evidenciar isso, e aí... Consegue fazer pesquisas de clima, né? A gente já consegue fazer, inclusive, nossa própria ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta da Porto Seguro que está na fase final de lapidação e vai ser disponibilizada para quem tem o nosso plataforma aí, a plataforma premium. Com spoiler aí, e a gente já vai soltar isso aí. Eu fiquei admirado quando eu vi o slide. Já vamos soltar. Para tranquilizar você, revendedor, que isso não é fim de mundo, não, gente. Isso é uma realidade. Então, o que é que eu consigo fazer com isso aí? Eu consigo realizar uma análise e identificar ou não. De novo, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É aquela ferramenta que a gente aprendeu a fazer o PDCA. Então, é analisando, é vendo, é corrigindo, é agindo, enfim. A gente precisa fazer ou precisa se adequar. Vamos se adequar de que forma? Vamos começar a trabalhar a nossa equipe, conscientizando cada um deles do compromisso que ele tem, de definirmos uma meta atingível, de trazer uma escala de trabalho que seja compatível com a jornada que a própria CLT permite, trazer esse colaborador para perto, dialogar, conversar. E no meio desses vai ter aquele colaborador que ele não quer fazer parte do seu time. E aí cabe à empresa a desligar esse colaborador e apoiar quem quer vestir a camisa da empresa. E até para desligar, tem que fazer o desligamento de forma profissional, de forma correta, de forma humana, de forma digna, porque somos todos seres humanos. Então, aqui ninguém é escravo e não existe chicote mais. Hoje, o mundo é assim. Tem pessoas que se adaptam e uma coisa que aqui na Porto Seguro a gente prima muito é por cultura. Tiago é um ferrenho defensor de cultura, Marco Vinícius também. Eu e Carlão aqui, a gente fica apoiando e dando o suporte no que é necessário, mas é importante que, uma vez foi feita a cultura da empresa, essa cultura tem que ser seguida, ninguém pode abrir mão disso. Tem pessoas que vão aceitar e vão continuar, tem pessoas que brigam por ela e tem pessoas que não se adaptam, e essas precisam ser identificadas. E assim, faz parte. Tem gente que não se adequa a uma determinada cultura. Tudo bem, a vida que segue, você vai tentar se adequar em outro local, com outra cultura. É que cada empresa tem a sua cultura. Tem empresa, por exemplo, a gente coloca aí essas empresas atuais como o Google, que não colocam, disponibilizam horários diversos para a pessoa trabalhar e tal. A gente prefere ter um horário curto, mas específico, e ali é todo mundo concentrado para trabalho. Cada um tem o seu jeito de ser, a sua cultura, e o importante é que você se adeque e seja feliz aonde a sua cultura lhe permite. Respeitar todos os funcionários, independente do que ele tem, do que ele é, do que ele pensa. Aquela pessoa, na hora que você for contratar, faça uma admissão perfeita, uma entrevista muito boa. Você ter certeza que ele vai se adaptar à sua cultura. Isso você aceita. E aceite, assim, a religião, sexo, cor, ideologia. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com a empresa, são coisas da pessoa. E aí todo mundo tem que respeitar isso. Em particular, ninguém entra. Isso é cultura. É isso aí. No próximo, Ricardo, a gente fala agora da clareza que precisa ter
a questão do PGR, tá? Incluir o levantamento do psicossocial no inventário de risco do PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Risco. Então, os PGRs que estão sendo elaborados agora em 2026, que estão sendo reavaliados, que estão sendo adequados, deve conter no inventário de risco a identificação da avaliação, o plano de ação, as medidas de prevenção e controle. Então, lá no PGR, ele vai ter um quadro que ele vai evidenciar a questão do psicossocial, dizer qual é os riscos que existem, qual é as medidas de prevenção e controle que a gente deve fazer. E quem faz o PGR? Quem faz o PGR precisa fazer... Não, quem assina? Quem assina? Quem assina é o... médico do trabalho? Não, o PGR é o engenheiro de segurança do trabalho. Engenheiro de segurança do trabalho. Isso é um plano que deve ser feito pelo engenheiro de segurança do trabalho, voltado para a área de segurança do trabalho. No próximo slide, a gente já fala da questão do plano de ação, que está descrita lá no PGR. A gente vai ser repetitivo, porque a gente começou com o plano de ação e depois citou o PGR. Depois, Ricardo, no próximo slide, a gente fala do monitoramento. A gente falou da questão do monitoramento. No próximo slide, a gente fala da questão, no anterior ainda, desculpe, Ricardo, na questão aí do monitoramento. Então, a questão da gestão, a questão do passo a passo e a questão de identificar, tá? Então, o PGR está lá no papel, está descrito lá, prescrito no documento, e agora a empresa vai colocar em prática através de ferramentas, através de identificação, através de acompanhamento. Então, como eu disse no início desse bate-papo, isso ainda vai entrar em vigor em 26 de maio. A gente já está se antecipando, porque tem muito tema, tem o sindicato patronal que ele pensa de uma forma diferente, tem a pessoa do Ministério do Trabalho que vai inspecionar, que vai pensar de outra forma diferente. O importante é que a gente tenha uma avaliação e tenha um acompanhamento da equipe que a gente tem hoje, como está se comportando. E aí, uma avaliação médica de um psicólogo, de dizer assim, rapaz, por esses resultados aqui, o resultado da sua empresa, você chegou a esse nível de satisfação. O que vai ser exigido pelo Ministério do Trabalho é que quando ele fizer a fiscalização ou quando ele fizer a solicitação, você apresente o seu plano de acompanhamento e gerenciamento de risco. Tá? É preciso demonstrar isso. E se você não demonstrar, aí é possível que ele faça um detalhamento maior na sua empresa e, eventualmente, lá na frente, faça alguma autuação, alguma coisa nesse cenário. Mas, inicialmente, ele vai apenas fazer essa fiscalização para saber se as empresas estão, de certa forma, fazendo esse acompanhamento. E eu vou fazer um comentário bem básico. É comum que a gente seja fiscalizado por qualquer sindicato do colaborador com relação à carga horária, às obrigações da Convenção Trabalhista. Isso é comum. Toda revenda receber essa fiscalização. Então, isso aí vai ser mais um tema, como fazer e de como agir. Então, o momento agora é de muita tranquilidade, é de implantar, de esperar que a norma entre em vigor. Não tem expectativa de ser prorrogada de novo. Tudo certo. Se for prorrogada de novo, que seja prorrogado pelo tempo que eles acreditam que seja, mas se entrar em vigor, que a gente esteja já preparado até maio para fazer as coisas realmente acontecer no nosso segmento. E aproveitem para organizar, né, criar um clima diferente, né, as empresas que ainda não exercitam esse tipo de situação, né, de avaliação, de acompanhamento dos seus colaboradores, uma vez que vai ser obrigado, né, esse acompanhamento, que já procurem se adequar e criando esse clima organizacional aí com relação a esses cuidados NR01. Perfeito, é isso. Acabou? Não, tem mais? Não, acabou. Essa é a última? Isso aí. Beleza. Uma aula aí que a gente teve aí de Carlão, de Tiagão.
Obrigado, um tema muito relevante. Vamos aprimorar mais esses serviços internamente aqui, até para ajudar a você no dia a dia, que tem seu posto, você administra posto, você sabe da importância que tem que ter esse tema, esse assunto junto com sua equipe, e não tem mistério, não. Gente tem que ser tratada de forma decente, não tem jeito. E aí, o retorno, ele é verdadeiro, gente. Pode ter certeza. E aí, ainda nesse tema, eu vou fazer aquele comentário que, quando a gente fala em treinamento, em capacitação, muitas vezes a gente faz aquela capacitação pela obrigação de ter um certificado e apresentar a um fiscal. Uhum. Não leve em consideração só o documento, não. Leve em consideração o conteúdo que vai ser aplicado daquele treinamento em favor da sua equipe. E você é a única pessoa beneficiada nisso aí tudinho. Porque não adianta um colaborador seu ter um pedaço de papel que vale por 2 anos e que no momento que tenha o primeiro sinistro no seu posto, ele não saiba como agir. Então, quando a gente for fazer essa capacitação, que a gente consiga adquirir ou fechar, fazer por onde? Ter um profissional que tenha um conhecimento técnico do segmento, que faça o conteúdo que lhe atenda. Sempre procura ver, gente, o conteúdo que está tendo dado. Não só compare preço, não só compare o momento, não. Compare o conteúdo, que esse conteúdo ele vai lhe beneficiar no futuro, pode ter certeza. Porque o grande barato não é nem o conteúdo que vai ficar escrito no certificado. É o aprendizado que sua equipe vai ter, seja de que treinamento for, e quanto isso vai ser aplicável dentro do seu negócio. Então, isso é fundamental. Cabe a você fazer essa forma de entendimento para que, às vezes, o barato sai caro. Eu fiz um treinamento aqui que foi a metade do preço, foi, sei lá, 30% mais barato do que o outro. Beleza. Você experimentou, você viu um resultado, depois você fez uma entrevista com sua equipe para saber se realmente foi fixado o que foi dito. Porque se não foi, gente, sinceramente, saiu caríssimo, porque você pagou uma coisa que você não teve. Então, é bom para pensar. É isso aí. Vamos lá. Gente, uma excelente quinta-feira, uma quinta-feira abençoada, e até a próxima quinta-feira com mais um tema da mesa redonda da Porto Seguros, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até quinta que vem. Valeu. Amanhã, às 7h45, estaremos de volta aqui com o Papo Bipetro aqui na Norteado. Valeu.